Fala galera do canal, Anderson Ciências, galera. Uma coisa que a gente não pode esquecer é a parte ambiental, a parte ecologia. Temos videoaula sobre ecologia no canal, viu? Esqueça não. E também não pode ficar de fora temas importantes como saneamento básico, tratamento de água, tratamento de esgoto, educação ambiental, próprio direito ambiental. Pessoal, a gente encontra essas informações. Tá aqui no nosso canal, galera. Nós temos uma videoaulazinha específica para cada conteúdo desse e você vai conferindo, confere várias vezes, compartilha aí com os amigos, os grupos, e não pode esquecer que o conteúdo ele vai puxando o outro, viu? Na própria videoaula eu vou comentando isso. Então não se esqueça, a educação ambiental, a qualidade ambiental depende também de nós. Então vamos lá, galera, começando. Vamos ver como é uma estação de tratamento de água. Geralmente se chama de ETA, que é basicamente o local onde se faz o tratamento de água, né? Claro, né? Estação de tratamento de água é feito para o tratamento da água. O que nós temos? Nós temos processos físicos, aí, ó, e processos químicos aplicados na água para que ela se torne uma água potável. Professor, mas eu não sei o que é uma água potável. É aquela água que está em condição, é uma água apropriada ao consumo. De preferência que não tenha cor, coloração, né? Não tenha cheiro e nem sabor. Esteja livre de micro-organismos e de substâncias tóxicas. Não é tão simples como a gente pensa, né? Muitas vezes é caro o processo, quanto mais poluída, mais suja tiver a água, mais caro será o processo. Isso pode se refletir lá na nossa contazinha de água, viu? Por isso que é bom evitar o desperdício de água em casa, né? No nosso dia a dia. Pergunta: de onde vem a água que é captada, que a gente usa no nosso dia a dia, na nossa vida? Muitas vezes essa água é retirada de mananciais. Pode ser um rio, pode ser um lago. Aí nós temos adutoras que vão trabalhar retirando essa água, puxando essa água, né, lá do manancial, transmitindo essa água pela estação e aí distribuindo para as casas, empresas e por aí vai. Só que essa água, ela pode estar, ó, insalubre, ou seja, sem condição de ser consumida, podendo até ser um veículo de transmissão de doenças, que vai destacar aqui cólera, verminoses, amebíase, giardíase, que são doenças que a gente trabalhou bem também nas nossas videoaulas, sobre vermes, sobre bactérias, protozoários. Então, a função básica da estação é limpar essa água, que pode estar contaminada. Muitas vezes são agrotóxicos, são fertilizantes, o esgoto, né, que pode poluir essas águas. Então é importante esse processo todo que a gente vai descrever hoje, para a gente ter uma água de qualidade chegando em casa. Então esse processo ele é dividido em fases. A gente vai trabalhar todas essas fases. E tem um rígido controle, viu? Rígido controle de qualidade na dosagem dos produtos químicos. Professor, são usados produtos químicos no tratamento da água? Sim. Muitos deles até para matar os micro-organismos que podem estar na água. E também fazer o controle de qualidade, né? Esses padrões de qualidade são protocolos, muitas vezes encaminhados pela vigilância sanitária, e tem que ser seguidos, obedecidos. Então, tudo se inicia na pré-cloração, que é quando o cloro ele é adicionado à água que chega na estação.
Professor, mas para que serve o cloro? Ele é justamente para iniciar a destruição, né, dos micro-organismos, matar os micro-organismos. Também tem uma pré-alcalinização, aqui já vai estar relacionado com o pH, que vai ajustar esse pH. Muitas vezes ele pode vir muito ácido, aí a gente tende a subir mais esse pH, tornar ele o mais próximo possível do 7, né, que é o neutro. Geralmente se usa cal ou soda, né? Muitas vezes até a própria soda cáustica, que é justamente para reduzir a acidez, melhorar o pH e atingir os valores que são exigidos, né? Recomendados para a saúde humana. Tudo isso, ó, trabalhando com processos químicos. Então, nos processos mais iniciais, né, é a coagulação. Coagular te lembra alguma coisa aglutinando, né? Muitas vezes se usa o sulfato de alumínio. Já pensou, professor, a gente bebe água com sulfato de alumínio? Mas nesse caso, a dosagem é bem controlada, viu? Não vai ter um excesso de alumínio na sua água não, viu? Pode-se usar o cloreto férrico. Lá na química, né, você vai lembrar a formulazinha do cloreto férrico. Ou qualquer outro coagulante. Muitas vezes até poliacrilamida para coagular essa água. Também vai ter a agitação da água. E as partículas de sujeira, é onde está o segredo da coagulação. As partículas de sujeira, elas ficam eletricamente desestabilizadas e vão se agregar com maior facilidade. Então essa coagulação justamente é para permitir que a sujeira comece a se agregar e formar coágulos, para ficar mais fácil da sua captura, sua retenção. Próximo processo, floculação. Você vai lembrar de flocos, né? É um processo lento, uma mistura lenta da água para a formação de flocos com as partículas de sujeira. Então, esse aqui já é um resultado, né, lá da coagulação. Esses agregados começam a formar flocos e vai ficar bem mais fácil a sua captura. Decantação, você sabe que ele é um processo que utiliza bastante a gravidade, né? Esperar o líquido com maior, a substância com maior densidade afundar no líquido, no caso seria a água. Então a decantação, a gente vai ter a água passando por grandes tanques, grandes reservatórios, para separar os flocos, que geralmente esses flocos vão flutuar, da sujeira que foram formados, né? Esses flocos formados na etapa anterior de floculação. E a sujeira mais pesada, a tendência é se deslocar para o fundo. E os flocos também com sujeira, né, com partículas, ficam na superfície, então a limpeza vai ser bem mais fácil. A gente vai seguir por um processo de filtração, você vai lembrar da filtraçãozinha da nossa casa, né? Geralmente se usa filtro de barro, né? Mas muitas vezes essa filtração, essa água vai atravessar tanques, também bem grandes, formados por pedras. A gente sabe que as pedras, juntamente com areia, cascalho, até mesmo carvão antracito, ele vai fazer o que? Vai reter a sujeira que restou da decantação, porque a decantação ela vai esperar a sujeira se depositar no fundo, mas pode ter sujeira que ainda fique flutuante. Essa filtração vai retirar essa sujeira que ainda sobrou da decantação. É como se você imaginasse o filtro da sua casa, né? Quando você tira aquela vela do filtro, tem praticamente uma lama ao redor dela. Aquilo ali é a sujeira que ficou retida e a água passou pelo filtro.
Aqui ele não utiliza aquele tipo de filtro, né, porque é quase impossível pela demanda, mas são pedras, areia, carvão, que vai ajudar a reter essas partículas. Tudo isso em tanques de grandes dimensões. A gente vai ter um processo, né, uma pós-alcalinização, que seria uma correção final do pH da água. A gente não pode pegar uma água nem muito ácida, também nem muito alcalina. E também isso vai evitar a corrosão, porque a acidez, né, o ácido, eles são bastante corrosivos. E até mesmo a incrustação nas tubulações. Essas tubulações, se elas ficarem incrustadas, pode dificultar a passagem da água e até mesmo impedir que a vazão seja maior, que a liberação de água, a distribuição de água seja prejudicada. Temos também uma desinfecção, o nome já diz, né? É matar micróbios. Vamos ter mais uma adição de cloro, você viu que teve uma pré-cloração, temos agora aqui de novo a adição de cloro na desinfecção, quando ele já estiver na saída da estação de tratamento. Por isso, se você beber uma água que sai diretamente da estação, você pode ter o risco de se contaminar pelo cloro, porque esse cloro ele é lançado em grande quantidade porque ele vai se perdendo ao longo do caminho. É claro que essas tubulações, se tiverem com defeito, né, vai ter a infiltração de produto na água e vai atrapalhar todo esse processo que foi conseguido na estação. Então isso garante que essa água fornecida chegue aos locais, né, pelo menos com a menor taxa possível de bactérias, também vírus, mas aqui a gente vai incluir também vermes e outros parasitas, protozoários, chegando até a casa do consumidor o mais livre possível desses organismos. Acontece também a adição de flúor, que é a fluoretação, a adição de flúor muitas vezes para prevenção de cáries. Já pensou? A água que você bebe, ela tem a adição de flúor para reduzir a incidência de cáries. Pouca gente sabe disso, né? Também são feitas análises físico-químicas, praticamente rotineiras. Ele vai verificar uma série de condicionantes, né, de características, para ver se essa água está realmente potável e pode ser liberada para a distribuição. Aí vamos verificar a cor, a coloração, né? A turbidez. A turbidez geralmente está relacionada à concentração de partículas, pH, o sabor e o odor, né? Que a água não pode ter, ela tem que ser incolor, inodora e insípida. Ver a taxa de cloro e flúor também, né? Se está no valor adequado. Concentração de metais, que os metais muitas vezes são prejudiciais ao indivíduo. O nível de nitrogênio. A pureza, né? No caso aqui seria mais especificamente a dureza, que é a concentração de cálcio e magnésio. Determinação do oxigênio dissolvido, que a gente vai chamar de OD. E a determinação de metanos nessa água. Existem muitas bactérias que têm afinidade com metano, né? Então pode ser até um risco nessa água. E um local que não tenha uma estação de tratamento, que não receba a água de estação de tratamento, for, por exemplo, um poço artesiano. O que esses locais, o que pode acontecer nesses locais, o que pode ser feito para que se tenha a purificação da água? A gente pode utilizar a filtração, muito comum, né, esse filtrozinho de casa, filtrozinho de barro, né, com a velazinha. A fervura, que ajuda bastante, ela pode ser até associada com a pós-filtração.
ozonização, que a gente vai ter que utilizar um aparelho, né? O ozonizador. E até mesmo a destilação, que é uma coisa mais laboratorial, mais industrial. A que a gente vai trazer aqui, né? Que é mais uma informação. Então a filtração é a mais básica que a gente faz no nosso dia a dia em casa, né? Apesar da água ser tratada na estação, mas recomenda essa filtração em casa. Então ela vai passar por um local, o que a gente chama de vela, né? Uma superfície porosa que vai trabalhar retendo as partículas que estejam na água, que é o que a gente chama de vela do filtro, né? A água vai passar e as partículas serão retidas na parte externa. Por isso que é recomendável a limpeza dessas velas, né? Então a água passa por essa vela e vão ficar retidas as impurezas. Processo tecnicamente simples, né? A questão é que essa filtração ela não será eficaz para a retenção de micro-organismos, que são muito pequenos, né? Eles podem passar pelos poros da vela. E até mesmo substâncias químicas que possam estar na água. Então aqui tem a representação de uma vela de filtro, né? Tem as camadas, geralmente se utiliza uma rocha, né? Mais porosa, e esses poros têm que passar a água e reter, ficar presa às impurezas, né? Se você não confiou apenas na filtração, você pode ferver a água, processo chamado de fervura. Claro, você vai aguardar, vai esperar nessa água baixar a temperatura, para aí você poder manipular. De preferência, essa fervura com a panela fechada e que ela seja esfriada, né, antes de colocá-la no filtro, caso você queira fazer a fervura antes da filtragem. Quando ela volta à temperatura normal, após a fervura, recomenda-se que essa água seja agitada, porque muitas vezes ela perde oxigênio na fervura. Aí você agitando com a colher, né, mexendo, para que ela recupere esse oxigênio. O ar possa voltar a essa água. Bem interessante, né? Pouca gente se atenta a essa característica, né? Ozonização. Ele vai exigir esse aparelho chamado ozonizador. Não é um aparelho muito utilizado no nosso dia a dia, né? Mas também ele é bem eficiente. E vai fazer mais ou menos o papel de um filtro doméstico. A água saindo da torneira, né? Água mesmo de casa, da torneira mesmo. Vai passar pelo ozonizador e vai receber uma quantidade do gás ozônio. Por isso que o nome do processo é ozonização. Vai receber o gás ozônio, que ele é muito parecido com o gás oxigênio. O oxigênio é O2, o ozônio é O3. É o ozôniozinho lá da camada de ozônio mesmo. Esse ozônio tem a capacidade de matar micróbios. Então, ele vai fazer uma limpeza bem interessante, né? A eliminação de micro-organismos. Coisa que a filtração não faz perfeitamente, né? A gente pode até conseguir na fervura, mas na ozonização a gente vai conseguir a eliminação de micróbios. Bem interessante, né? Agora uma coisa mais industrial, mais de laboratório, é a destilação, que a água vai passar por um aparelho chamado destilador. A gente observa bem isso aqui, ó, nós temos uma videoaula sobre separação de misturas. A gente trabalha bem esse processo de destilação. Aí a gente vai ter o que? A água colocada em um recipiente. Essa água vai ser fervida, transformada em vapor,
Por evaporação ela vai subir pelo canalzinho aqui, né? E por gravidade ela vai descer por essa região, ó, chamada condensador. Nesse condensador ela vai entrar em contato com água fria. Então esse vapor será esfriado, vai retornar ao estado líquido e sair lá na outra extremidade, ó, na forma de líquido. Volta na forma de gotas de água. Sendo que as impurezas elas já ficam retidas nessa primeira parte aqui, ó. As impurezas não evaporam junto com a água. Nós temos no final a água destilada, que é praticamente considerada a água pura, livre até mesmo de minerais. É muito usada em laboratórios, fabricação de remédios, de bebidas. É um processo bem interessante, você pode conferir a nossa videoaula sobre separação de misturas. Então a gente agradece a atenção. Essa aula complementa bem, né, o conteúdo de água e de saneamento básico. Você pode conferir, tem muitos vídeos na internet mostrando as etapas, né, o processo na estação de tratamento. Bem interessante também para você poder ver na prática, né? Então você confere essa aula no nosso canal Anderson Ciências. Você pode acompanhar também no nosso Instagram, viu? Que é também canal Anderson Ciências. Está lá disponível. Estamos tirando dúvida a todo momento. Então você deixa o likezinho nessa aula aí. Até a próxima.